Então, vamos lá, olha só. Nós vimos que a bissetriz é a semirreta que divide um ângulo e dois ângulos congruentes. Primeiro, o que que é um ângulo? O que que são dois ângulos congruentes? Aqui eu tenho um ângulo, certo? Para saber se, por exemplo, esse ângulo e esse ângulo que são congruentes, eles têm que ter a mesma medida. Então, por exemplo, se esses são 60 graus, esse aqui tem que ser 60. Aí nós vamos dizer que os dois são congruentes. Então, a bissetriz vai ser uma semirreta. Aqui eu tenho uma semirreta A e uma semirreta B. As duas têm origem no ponto O. A bissetriz é uma outra semirreta que eu vou traçar aqui entre essas duas que já tem, de forma que o ângulo que esse ângulo aqui forme dois outros ângulos congruentes, dois ângulos iguais. Eu tracei aqui essas duas semirretas, ó. E aqui eu vi que esse ângulo é um ângulo de 60 graus, certo? Então, o ângulo formado por AOB, que é esse aqui, aí o acento circunflexo no O, porque é o vértice, esse ângulo aqui, ele tem 60 graus. Então, a bissetriz é uma semirreta que eu vou traçar aqui, de forma que fiquem dois ângulos iguais. Se aqui tem 60, logo eu tenho que dividir esse ângulo de 60 em dois ângulos de 30. Então, eu vou pegar aqui o transferidor, vou olhar aqui onde está o 30, que é aqui. Vou fazer um pontinho aqui só para eu marcar. E aí, agora eu sei que eu vou marcar essa semirreta com origem no O até esse ponto aqui. Então, olha só. Ela vem aqui da origem até aqui. Então, olha só. A bissetriz, então, é essa reta em azul que eu coloquei aqui, ó. Essa semirreta. Bissetriz. Então, olha só. O que que a gente tem aqui? Agora, eu tenho um ângulo de 30 e outro ângulo de 30. São dois ângulos congruentes. Então, o ângulo AOB era um ângulo de 60. Agora, eu dividi ele em duas partes. AOC, essa eu vou chamar de C. AOC tem 30 graus. E COB também tem 30 graus, certo? Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Sabendo que OB é a bissetriz do ângulo AOC, então, eu tenho o ângulo AOC. OB vai ser a bissetriz, então, é uma semirreta que eu vou desenhar aqui no meio. Determine o valor de BOC. Então, olha só. Esse ângulo aqui, que eu desenhei, é um ângulo que tem 80 graus. 0 até 80. Ele tem 80 graus. Se ele tem 80 graus, o AOC, a bissetriz vai ser um ângulo, uma reta que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, eu tenho que dividir esse ângulo em dois ângulos de 40, né? Vou colocar aqui o transferidor. E aí, eu vi que 40 tá aqui. Então, olha só. A bissetriz é o ângulo que vai dividir, é a reta que vai dividir o ângulo de 80 em dois ângulos de 40. Então, aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 40. Essa eu chamei de P. Aí, o que ele tá perguntando? Ó, determine o valor de BOC. BOC. Então, BOC é um ângulo que tem 40 graus. Então, agora nós vamos falar da mediatriz. A mediatriz é um segmento perpendicular a AB que passa pelo ponto médio. Ou seja, aqui eu tenho esse segmento AB. A mediatriz é essa reta em verde aqui, que ela passa de maneira perpendicular. O que que é perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, esse segmento tá assim
Essa eu vou traçar aqui, por quê? Aqui vai formar um ângulo de 90 graus entre as duas retas. Então, essa reta aqui, que passou pelo meio, é o que a gente vai chamar de mediatriz, certo? Ela garante que esse segmento aqui, que antes era de 8 centímetros, agora tem a mesma distância de A até M e de M até B. Foi o que anotei aqui, ó. Agora o segmento AM tem 4 e o segmento MB também tem 4. Quando era o AB, eu tinha 8 centímetros. Como é que nós vamos traçar essa mediatriz? Eu tracei o segmento aqui de novo, AB, certo? E aqui eu vou utilizar o compasso. Eu vou abrir o compasso de maneira visual aqui, mas de forma que essa abertura dele aqui ultrapasse a metade. Então, olha só, aqui dá pra ver que a metade seria mais ou menos aqui, né? Dá pra ver que ela passou da metade. E vou marcar, pode ser qualquer tamanho, tanto que ele passe da metade. Pode ser mais fechadinho, mais aberto. Então, olha só, eu quero que ele passe da metade. Vou marcar ele aqui e vou marcar aqui embaixo, 2 arcos, certo? Com a mesma abertura que tá, eu vou colocar aqui no outro ponto, no ponto A. E vou marcar também aqui, ó. Ficou bem ali em cima, né? Do A. Vou marcar aqui e vou marcar aqui, certo? Tá vendo que os 2 arcos aqui, ó, tem um ponto de interseção aqui no meio, certo? Então, ó, aqui, aqui. Eu vou traçar agora uma reta nesses 2 pontos. E essa reta vai ser a mediana. A mediatriz, desculpa. Olha só, essa reta aqui é a mediatriz, que a gente vai chamar de M. Olha só como ficou certinho. O segmento aqui, nesse caso, tinha 10 centímetros. E aí, como eu tracei a mediatriz, ficou com 5. Certo? Então, essa é a mediatriz do segmento. Bom, um lugar geométrico, como nós vimos aí na definição, é a figura formada por todos os pontos do plano que têm em comum uma determinada propriedade. Nós vamos utilizar o conceito de mediatriz para falar sobre o lugar geométrico. Como nós acabamos de ver, para traçar a mediatriz, nós vamos utilizar o compasso, né? Eu só preciso colocar ele em uma abertura aqui que seja maior do que a metade do segmento. Esse segmento foi formado pelos pontos A e B. Então, eu vou colocar em cima de um dos pontos, tá maior do que a metade, né? Eu vou traçar um arco aqui. Um outro aqui embaixo. E vou fazer a mesma coisa com o compasso na mesma medida, eu vou colocar ele aqui agora no ponto A. Vou fazer a mesma coisa. Traço um arco aqui. E outro aqui na parte de baixo, certo? O lugar que os 2 arcos aqui, ó, se tocam, se interceptam, é onde a gente vai traçar a mediatriz. Então, lembrando que a mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento que a gente tem, certo? Então, aqui eu vou traçar a mediatriz. Então, olha só. Essa mediatriz é que vai ser o nosso lugar geométrico. Por quê? Se eu chamar, por exemplo, esse ponto aqui que eu marquei aqui onde os arcos se tocaram, de ponto 1. Aqui eu vou chamar de ponto 2, certo? São 2 pontos que eu tenho em cima dessa reta. Qual que é a característica em comum que esses 2 pontos têm? Eles têm a mesma distância, ou seja, eles são equidistantes ao ponto que foi dado. Ou seja, a distância do 2 até o B é a mesma distância do 2 até o A. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. A distância do 1 até o A é a mesma distância do 1 até o B. Então, essa é a característica em comum dessa mediatriz, que é o nosso lugar geométrico.
Se eu marcar outros pontos aí, por exemplo, se eu marcar qualquer ponto nessa reta, ó, se eu chamar aqui de 3 e aqui de 4, a distância do ponto A até o 4 é igual à distância do 4 até o B. Mesma coisa acontece no 3. A distância do 3 até o B é a mesma distância do 3 até o A. Isso vai acontecer com qualquer ponto que eu marcar em cima dessa reta aqui que tá com esse tom de azul mais claro. Lembrando que essa reta aqui é a que a gente chama de mediatriz, certo? Ela é a reta que divide esse segmento AB ao meio, né? Então, aqui, onde ela toca no segmento, é onde a gente chama de ponto médio, certo? E a distância do ponto médio ao B é a mesma distância do ponto médio ao A. Esses dois segmentos aqui vão ter a mesma medida. E qualquer ponto que eu traçar em cima dessa reta aqui, sobre essa reta, sobre a mediatriz, vai ter essa mesma característica. Qualquer ponto que eu traçar aqui, se eu medir a distância do ponto até esse outro ponto, vai ser uma distância congruente deste ponto até aqui, certo? Então, essa é a característica em comum. Então, a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância dos pontos dados, né? Que eles estão equidistantes. Então, esse é o nosso lugar geométrico, que a gente chamou de mediatriz. Então, agora nós vamos ter aqui outro exemplo de um lugar geométrico também. Vou pegar aqui o compasso, vou desenhar aqui a circunferência completa. Para chegar? Deu. Esse lugar aqui, esse desenho também vai representar um lugar geométrico, porque olha só, aqui eu tenho o centro da circunferência, certo? Qualquer ponto aqui, sobre esse traçado da circunferência que a gente colocou, aqui eu marquei esses pontos, mas qualquer ponto aqui, ó, entre eles, qual é a característica em comum desses pontos? Eles vão ter a mesma distância do centro até o ponto. Qualquer traçado que eu fizer do centro aqui até a borda da circunferência, até onde eu fiz a marcação da circunferência, vai ter o mesmo comprimento. Então, olha só. Aqui eu tracei duas partes, né? Do centro até aqui. Do centro até aqui. Posso chamar esse ponto 1 e aqui de ponto 2. A mesma distância que eu tenho do centro até o ponto 1 é a distância que eu tenho do centro até o ponto 2. E isso vai acontecer em qualquer ponto que eu marcar aqui na minha circunferência. Essa linha aqui, ó, essa reta que eu acabei de traçar aqui, é o que a gente chama de raio da circunferência. O raio tem a mesma distância em qualquer ponto aqui que eu traçar. Então, esse é um outro lugar geométrico. Qual é a característica desse lugar? Que é a mesma distância que eu tenho do centro até o ponto que eu marcar. Então, agora nós vamos ver aqui um exemplo de uma aplicação dessa definição de lugar geométrico que nós acabamos de aprender. Determine os pontos P equidistantes dos pontos A e B que pertencem aos lados do polígono dado. Ou seja, ele quer saber, ele me deu esse polígono aqui, certo? E ele quer que eu determine os pontos que são equidistantes, ou seja, será que se eu marcar um ponto P aqui, na verdade, ele quer que pertença aos lados, então tem que ser aqui em cima da retinha. Será que se eu marcar esse ponto P aqui, ele vai ter a mesma distância daqui e a mesma distância para cá? Será que se eu marcar esse ponto aqui, ele vai ter a mesma distância aqui? Ele quer saber em quais locais eu posso marcar um ponto P que tem a mesma distância de P até A e de P até B. Agora, observem, se ele quer equidistantes dos pontos A e B,
A gente viu no vídeo anterior que todos os pontos que são em cima da mediana, né, que são traçados sobre a mediatriz, eles são equidistantes aos pontos dados, né? Então, nós podemos traçar a mediatriz aqui desses dois pontos, desse segmento. Então, olha só. Aqui, eu vou pegar o compasso, como nós vimos, ó. Por que que eu não posso colocar o compasso menor que a metade? Porque se eu marcar aqui, e depois se eu vier e marcar aqui, né, um arco não vai tocar sobre o outro. Então, eu não vou saber onde é que é o meio para eu marcar certinho. Então, por isso que tem que ser maior que a metade. Então, olha só. Aqui, eu já tô vendo que é maior que a metade. Então, vou fazer um desenho aqui. E vou fazer com a mesma abertura o desenho aqui, um arco. Aqui, opa. E aqui embaixo. Certo? Então, olha só. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho outro ponto, certo? Onde eu vou fazer a marcação dessa mediatriz. Vou pegar a régua aqui e vou ligar os dois pontos. Olha só. Essa é a mediatriz do segmento, desse segmento aqui AB, certo? Todos os pontos que estão aqui, se eu desenhar qualquer ponto aqui em cima dessa retinha que eu acabei de traçar, vai estar a mesma distância, tanto do A para o ponto que eu marcar, do B para cá, certo? Só que o que que o problema pediu? Tem que pertencer aos lados do polígono. Então, quais os pontos que estão em cima dos lados? Esse ponto, eu posso chamar de P1, e esse ponto aqui, que eu posso chamar de P2. Esses dois pontos têm a característica em comum, que eles têm a mesma distância do ponto que eu acabei de marcar pro B, do P2 ao A. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Do P1 até o B, do P1 até o B, é a mesma distância do P1 até o A. Prontinho, solucionamos o problema. Então, olha só, onde é que nós marcamos os pontos que ele pediu? Marquei esse ponto e esse ponto. Por que que eu marquei só esses dois, sendo que qualquer ponto que eu colocar aqui vai estar a mesma distância? Porque ele pediu os pontos que pertencem aos lados do polígono. Então, esse ponto pertence ao lado e esse ponto também pertence ao lado. Se não fosse essa partezinha de ter que pertencer ao lado do polígono, podia ser qualquer ponto aqui, que tivesse em cima da mediatriz. Mas como ele especificou que tem que pertencer aos lados do polígono, então nós temos dois pontos que correspondem a isso, o P1 e o P2.